Augusta Ada Byron nasceu em 10 de dezembro de 1815. Ela casou-se com Sir William King em 1845. Esse Sir William King acabou se tornando o Duque de King e ela recebeu o título de Muito Honorável Lady de Lovelace. Ana Lovelace, ela fez pouca coisa, ela foi praticamente uma matemática e que fez o primeiro programa, a sua sequência de instruções que fez a máquina de calcular de Charles Babbage a calcular os números de Bernoulli. Ada Lovelace então se tornou a primeira programadora. Na hora de procurar por vida, os cientistas normalmente procuram uma coisa chamada zona habitável ou Goldilocks Zone. A Goldilocks Zone é a região onde seria mais propício de existir vida, porque é onde tem as temperaturas médias capazes de ter água líquida. Matematicamente, a Goldilocks Zone ela é expressa pela raiz quadrada da divisão de meio vezes a luminosidade estelar dividido por 4π vezes a constante de Stefan Boltzmann e a temperatura de Kelvin elevado à quarta potência. Bom, obviamente, é claro, eu li isso porque eu não vou ficar decorando isso se eu posso consultar. De qualquer forma, a Goldilocks Zone tem esse nome por causa daquela historinha da Caixinhas Dourados, que encontram a casa dos ursos, vê a tigela mais quente, a tigela mais fria. Bom, eu já falei sobre isso em outros vídeos. E ela é o que é a principal busca para a vida extraterrena. Será possível? Bom, alguns planetas do sistema Gliese estão na Goldilocks Zone. Será que há homenzinhos verdes lá? Ninguém sabe. Uma das mais poderosas armas termonucleares que existem são as bombas de nêutrons. As bombas de nêutrons normalmente têm um núcleo de níquel cromo e quando detonadas geram nêutrons em extrema velocidade, muito maior quantidade de nêutrons do que bombas atômicas convencionais. E o que elas fazem? Simplesmente elas mandam todo o organismo vivo para a vala. Sim, ela é extremamente destrutiva a tecidos orgânicos. A vantagem da bomba de nêutrons, além de matar as pessoas, já que é para isso que bombas servem, é manter estruturas intactas. Ou seja, quando numa guerra você precisa de estruturas e sistemas que você possa dominar, como fábricas ou estoques de material inimigo que podem lhe ser muito útil. E não convém sair destruindo tudo aí. O que interessa é matar pessoas mesmo. Essa é a vantagem da bomba de nêutrons, que foi criada por Samuel Cohen, nascido em 21 de janeiro de 1921. O efeito Leidenfrost é o efeito que faz com que um líquido, ao entrar em contato com alguma superfície com uma temperatura muito superior ao seu ponto de ebulição, crie uma camada de vapor entre esse líquido e a superfície. Isso faz com que o líquido não evapore totalmente e faz com que essa superfície quente não entre diretamente em contato com uma superfície muito fria. Isso faz com que, se eu deixar uma gota de água cair sobre uma chapa de ferro bem quente, ela parece que fica quicando e escorrendo e fica rodando ali em volta. Ou a mesma coisa se eu pegasse nitrogênio líquido e jogasse na minha cara. O efeito Leidenfrost impediria que minha pele congelasse instantaneamente e que o nitrogênio líquido simplesmente volatizasse e virasse gás na mesma hora. Isaac Newton você debatia com todo mundo. Ele brigou com o Leibniz por causa da autoria do cálculo diferencial integral, que Leibniz mostrou para ele porque achou que tinha que compartilhar, e Newton o acusou de plágio. Hoje nós usamos a notação de Leibniz e Newton ficou conhecido como um grande cuzão que fez com que Leibniz fosse reconhecido como um grande plagiador, mesmo porque a equipe que foi designada para decidir quem estava certo foi organizada pelo próprio Isaac Newton e ele foi o presidente da sessão. Já Robert Hooke, o descobridor das células, inventor do microscópio, também teve brigas com Isaac Newton. E Hooke chegou quase bem pertinho da teoria da gravitação universal. Infelizmente ele não conhecia cálculo porque os trabalhos de Newton foram bem protegidos e não deixou ele saber desses detalhes. Newton, quando assumiu a diretoria da Royal Society, teve a sua vingancinha pessoal, mandando serem destruídos todos os retratos de Robert Hooke.
O que nós conhecemos hoje como a aparência de Hulk simplesmente é uma ideia de como ele poderia ter sido. Ninguém sabe realmente como ele se parecia. E Neil deGrasse Tyson foi um grande babaca que na sua série Cosmo retratou o Hulk como um vilão do Scooby-Doo. Fãs são fãs, não importam do que seja, e fanboy é a pior raça que tem. Houve várias outras brigas também. Galileu achava que Kepler era um total imbecil, e Kepler não tinha melhor opinião sobre Galileu Galilei. Galileu achava que as órbitas dos planetas tinham que ser circulares, mas as contas de Kepler mostravam que as órbitas planetárias seguem uma elipse. As leis de Kepler se mostraram válidas ainda hoje, e ele fez isso antes da invenção do cálculo diferencial e integral de Isaac Newton. Foi tudo na base da geometria e com observação sem telescópio. Podemos aprender muito com poucas migalhas de informação. Cada tijolinho de informação constrói um grande castelo de saber. Vocês podem aproveitar e essas pequenas informações e ter uma melhoria do seu mundo, ampliando seus horizontes. Ou vocês podem simplesmente achar que eu estou trollando a minha mãe botando este vídeo. Talvez eu até tenha feito isso. Eu trolei minha mãe. Ela pensou que o filho dela ia fazer um vídeo retardado, imbecil, idiota, e acabou espalhando mais informação. Esse é André, do seu ceticismo.net.